Olá, sejam todos muito bem-vindos, sexto ano. Eu sou a professora Roberta Prestes e vamos trabalhar com a disciplina de Ciências. É isso aí, mais um ano, né, professora? Eu sou a professora Manuela Cerejo e vamos começar esse ano com Ciências com vocês. Isso mesmo, dando muito boas-vindas para vocês, porque nós vamos iniciar com uma nova metodologia de ensino, que é a mediação tecnológica. Vocês vão aprender vários conteúdos usando várias mídias digitais, não é mesmo, professora? É sim, e esse ano nós temos várias atividades diferentes, muitas aulas que foram criadas com muito carinho para que a gente conheça e se apaixone por ciências, viu? Uma dessas inovações é a nossa atividade complementar, que vocês já devem ter realizado antes de nós entrarmos aqui na sala com vocês. Então, às 13 horas o professor recebe vocês, já faz uma atividade que é a introdução do conteúdo que nós vamos trabalhar. Não é isso, professora Manuela? É sim. E depois dessa atividade, depois que vocês já tiveram aí uma introdução do que vai ser a nossa aula, a gente começa a nossa aula propriamente dita. E agora nós vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá? Vamos à primeira cartela? Muito bem, a gente vai começar a nossa aula. A gente começou falando do nosso canto, né? Falando do nosso canto de trabalho, onde é que a gente está para aprender, como é que é feita a nossa aula. E agora a gente vai falar da terra de todos, onde todo mundo mora. Informações sobre a nossa casa. A minha, a de vocês, a dos pais de vocês, a dos amigos de vocês. Nós vamos falar sobre o planeta Terra. Então, olhem aí a primeira informação. A Terra realiza diversos movimentos, porém os principais são os de rotação e translação. Vamos ver o de rotação? Rotação é um movimento que a Terra dá em torno de si mesma e requer 24 horas para ser concretizado. Opa, professora, 24 horas tem o dia. Então, é o movimento de rotação que é responsável pelo dia e pela noite. Observem aí, ó, a gente tem o planeta Terra de forma inclinada, fazendo o movimento de rotação, né? Ele gira em torno, a Terra gira em torno dela mesma. Vamos continuar. Na próxima cartela eu trago ainda mais informação para vocês, ó. Esse movimento que a Terra dá em torno de si mesmo e requer 24 horas para ser concretizado. Esse movimento acontece no sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo responsável por termos o dia e a noite. Então, o movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e a noite e dura exatamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. E a gente arredonda aí para 24 horas. Observem aí o movimento que a Terra realiza na rotação. Muito bem, agora a gente segue para outro movimento, o movimento de translação. Olha só, o movimento de translação corresponde ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E para completá-lo, são necessários 365 dias e 6 horas. Observem aí que a gente considera um ano, né, com 365 dias. Então, se o movimento de rotação ele é responsável pelo dia e pela noite, translação é responsável pelo ano, pela mudança de anos. E aí nessa imagem que vocês estão tendo aí embaixo,
vocês têm os dois movimentos. A gente tem o Sol e aí tem a Terra rodando em sentido anti-horário sobre ela mesma, e circulando o Sol. Observem aqui, eu trouxe um croma para vocês, para a gente entender melhor como é que é esse movimento. Olha só, a gente tem aqui rotação, né? A Terra aqui girando sobre ela mesma, sobre seu próprio eixo. Olha aqui, a Terra rodando em torno do Sol, né? E quando ela girando sobre ela mesma, a gente tem rotação. Quando ela faz esse movimento ao redor do Sol, a gente tem o quê? Translação, com a duração de 365 dias e 6 horas. Mas, professora, e essas 6 horas aí, o que a gente faz? O que acontece? É por isso que nós temos o ano bissexto. Vocês sabem o que é o ano bissexto? Olhem lá na cartela comigo. O ano tem 366 dias nos anos bissextos. As 6 horas são somadas ao longo de 4 anos, totalizando 24 horas ou um dia. Então, existem anos que o dia, você vai ter aí o dia 29 de fevereiro. Esses anos são os considerados anos bissextos, porque, como a gente viu no movimento de translação, sobram ali 6 horas, né, por cada ano. Então, em cada 6 horas que sobra desse ano, a gente tem aí essa soma dessas 6 horas que sobram todo ano, e quando completa 4 anos, aumenta mais um dia no ano. Então, por isso, nós temos aí ano bissexto. Vamos continuar? O que mais está relacionado com os movimentos da Terra? E outra característica que movimenta a Terra e que nós vamos conhecer agora, que está relacionada com o movimento que a Terra faz, são as estações do ano e o eixo de inclinação da Terra. Olha só. As estações do ano são definidas através do movimento de translação. Quando a gente fala de translação, a gente está falando do quê? Do movimento em que a Terra faz ao redor do Sol. Não esqueçam, translação, movimento ao redor do Sol. Rotação, movimento sobre ela mesma. Muito bem. Esse movimento provoca uma variação de raios solares que chegam à Terra. Com isso, temos 4 estações com características distintas. Olha só, observem na imagem que você vai tendo a Terra girando ao entorno do Sol, e em cada movimento que ela realiza ao redor do Sol, ela recebe uma quantidade de raios solares. Então, em algum lugar o Sol bate mais, o Sol bate menos, e isso provoca as estações do ano, que são, olha aí na nossa figura, a gente tem primavera, inverno, outono e verão. Essas estações a gente já sabe que elas existem, vocês já viram aí no 4º ano, no 5º ano, mas assim, por que elas ocorrem, professora? Agora vocês sabem, elas ocorrem por causa do movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, vamos ver quais são aí descritas na cartela as nossas estações: outono, inverno, primavera e verão, causando também o solstício, meu Deus, deixa eu ler de novo, solstício de verão e inverno e o equinócio de primavera e outono. Professora, o que é isso, solstício e equinócios? Qual é essa informação? O que isso significa nesses movimentos? Olha lá o conceito de cada um. Solstício são os raios solares, quando os raios solares atingem de forma desigual a Terra, dias mais longos e noites mais curtas. Então, quando acontece isso, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. E os equinócios? Os equinócios são quando os raios solares atingem perpendicularmente à Terra, tendo a mesma duração de dias
e de noite. Então, quando a gente tem solstício, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E nos equinócios, a duração de dia e de noite são as mesmas. Para a gente entender melhor, eu trouxe um vídeo para vocês. Vamos lá. Observem aí, você vai ter a Terra girando, né? E recebendo luz solar. E aí você vai ter o seguinte: o solstício é o período em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Então, a gente sabe que tem um hemisfério que é em cima, o norte, e o hemisfério sul, como se a Terra fosse dividida no meio. E quando acontece isso, você vai ter uma desigualdade dos raios solares. Então, eu vou deixar aqui rodando para vocês verem os movimentos. Olha só, os movimentos, e aí você vai tendo mudança nisso, né? Você vai tendo mudança nos raios solares e aí você vai ter a diferença da duração dos dias e da noite. Vamos lá assistir mais uma vez e vamos acompanhar a leitura do nosso vídeo. Vamos lá. Vai iniciar. Acompanhe aí comigo. O que é o solstício e o que é equinócio? Vamos lá. Acompanhe aí a Terra rodando. O solstício é o período em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. A gente já sabe que tem um hemisfério norte e um hemisfério sul, tá? E que é por volta de 21 de junho acontece o solstício de inverno no hemisfério sul, quando os dias são menores do que as noites. Por volta de 21 de dezembro acontece o solstício de verão no nosso hemisfério, quando as noites são menores que os dias. Equinócio é o período do ano em que a Terra é iluminada igualmente. Os dias e as noites possuem a mesma duração. O equinócio ocorre em 2 períodos do ano. Em torno de 21 de março acontece o equinócio de outono no hemisfério sul, né, o hemisfério sul, e por volta de 23 de setembro ocorre o equinócio de primavera. Importante vocês saberem desses movimentos é que eles atingem a Terra de forma desigual, né? Os raios solares entrando em contato com a Terra de forma desigual, mudando aí a variação do clima. Vamos à nossa próxima cartela, olha só. Estações do ano e o eixo de inclinação da Terra. As estações do ano são definidas através do movimento de translação. Não esqueçam isso. Esse movimento provoca uma variação de raios solares que chegam à Terra. Então, observem a figura. O que vocês não podem esquecer é que as estações do ano, elas são definidas pelo movimento de translação, né? E ao redor, enquanto ela realiza esse movimento ao redor do Sol, você vai ter raios solares incidindo sobre a Terra de formas diferentes. Observem. E aí você vai ter datas também, né? Muitos estudiosos estudaram e definiram essas datas. E essa variação de incidência dos raios solares, elas provocam as estações do ano. Continuando aí com a nossa cartela. A gente vai agora falar sobre as características de cada estação do ano. A gente tem aí o verão, que sucede a primavera, ou seja, vem depois da primavera e antes do outono, né? Antecede o outono. É um período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, resultando em chuvas constantes. Então, essa é uma das estações do ano, verão. Vamos para a próxima. A próxima estação do ano é a estação do outono. Sucede o verão, ou seja, vem depois do verão, e antecede o inverno, então vem antes do inverno. Ele se caracteriza pela temperatura amena, uma temperatura não tão alta, não é muito quente. É um tempo mais fresco, queda das folhas das árvores. Inicialmente, os dias e noites possuem a mesma duração. A nossa próxima cartela
a gente tem o inverno, características do inverno, olha só. É a época mais fria do ano, quando as temperaturas são baixas e com presença de neve em algumas localidades. Ela antecede a primavera, ou seja, vem antes da primavera e sucede o outono, né? Depois do outono. Muito bem, vamos à nossa próxima estação do ano, é a primavera. A primavera sucede o inverno, ou seja, vem depois do inverno e vem antes do verão. Nesse período, as temperaturas voltam a ficar amenas, as flores florescem e os dias e as noites têm a mesma duração. Vimos aí as 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera. Mas aí você pode perguntar, mas professora, por que aqui na nossa região amazônica a gente não tem esse clima? Aqui não tem primavera, verão, outono ou inverno. Por que isso acontece aqui na nossa região amazônica? Principalmente aqui no Amazonas, né? A gente só tem altas temperaturas, muitas chuvas, mas isso tem uma explicação. Vamos lá, o croma. Olha só. Na região norte, quais as estações percebemos? Então, a região amazônica é cortada pela linha do Equador e por esse motivo na nossa região faz calor o ano inteiro e a diferença da duração do dia e a noite é imperceptível. Olha só, não tem como a gente saber aqui a duração, se um dia é maior, se o dia é menor, não tem essa percepção por conta da nossa incidência aí de raios solares e também porque a gente tem a linha do Equador cortando bem a nossa região. Vou mostrar para vocês aqui no mapa, olha só. A linha do Equador cortando aqui, ó, em cima, bem em cima da nossa região norte. O que é essa linha do Equador, professora? Essa linha do Equador é uma linha imaginária, tá, gente? Foi traçada para dividir a Terra em hemisférios norte e hemisférios sul. Então, a gente ficando aí abaixo da linha do Equador, a gente não tem essa diferenciação na região norte. A gente tem períodos chuvosos e períodos de seca. Então, a gente tem aí entre dezembro e junho um período de fortes chuvas, muita chuva cheia. E aí, quando é julho, a gente já vai para o período de seca, vocês sabem bem mais do que eu, e para o período em que a gente tem menos chuvas. E é por esse motivo, porque a nossa região é traçada pela uma linha imaginária chamada linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Muito bem. A gente falou aqui de várias informações sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Falamos aqui dos movimentos e a gente tem muito mais informação para falar sobre o planeta Terra. Mas hoje nós iniciamos falando sobre rotação, translação, estações do ano e enfatizando a estação que é primordial aqui no nosso estado, né? Que é a estação chuvosa e estação da seca. Muito bem, pensando nisso, agora nós vamos para a nossa primeira interatividade. Nós formulamos algumas questões para vocês. Leiam, vocês vão ler comigo, vão ter um tempo para solucioná-las e depois nós vamos interagir. Mas antes de irmos, eu queria voltar com vocês para relembrar, para deixar o assunto bem fixado. Vamos voltar para vocês num croma que tem, vou pedir para a diretora voltar aqui com o croma, que a gente mostra o movimento de translação e o movimento de rotação, para você ficar bem fixado sobre esses dois movimentos, de translação e de rotação. Então, vamos ao croma que aparecem os dois movimentos, que aí a gente consegue mostrar para vocês bem direitinho. Rotação, movimento que a Terra dá em torno de si mesma, né? E que requer 24 horas para ser concretizado. E a translação é outro movimento, né? É um movimento que a Terra vai rodando em torno de si mesma ao redor do Sol. Olha aqui no croma, vamos lá.
Observem, quero deixar isso bem claro para vocês, esse conteúdo. Então, a rotação dura aí, a gente arredonda para 24 horas, mas ela tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? 4 segundos, 9 centésimos de segundos. E a gente tem a translação. Observem aqui, quando a Terra está sozinha, girando sobre ela mesma, né? Esse movimento é um movimento de rotação. O movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e pela noite. O movimento de translação é esse movimento que a Terra faz, ó, ao redor do Sol. Para ela fazer esse movimento ao redor do Sol, ela demora 365 dias e 6 horas. Então, enquanto a Terra gira em torno de si mesma, esse movimento dura um dia. A Terra girando ao redor do Sol, ela tem o período de um ano, né? 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobram, quando se completa 4 anos, a gente tem um ano bissexto, que é quando o ano não tem 365 dias, ele tem 366. E aí a gente tem o dia 29 de fevereiro. E você conhece alguém que nasceu no dia de 29 de fevereiro? Pois é, existe esse dia e existem pessoas também que nasceram aí nesse dia. Muito bem, queria frisar esse conteúdo com vocês, deixar bem clara a diferença desse movimento de rotação e translação. Então aqui eu sou a professora Roberta, me despeço de vocês nessa aula 1, depois a gente retorna com o resumo da aula e agora a gente vai para o intervalo e depois vocês retornam com a professora Manuela. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.